Fala, investidores, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a última semana? Estou aqui para a gente começar já a semana com as principais notícias que vão acontecer, falando um pouquinho também sobre as principais notícias que abalaram o nosso mercado na última semana, que vocês com certeza sabiam, porque me acompanharam aqui na segunda passada também. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo, que aqui é conteúdo na veia, coisa importante para vocês assistirem agora e investirem melhor já na semana. Primeiro ponto, não tem como a gente começar essa semana sem falar dos acontecimentos da última semana. Se você me acompanhou aqui, você viu que o Banco Central do Brasil deixou a mesma taxa, ou seja, optou pela manutenção da taxa de juros em 13,75, assim como eu havia falado no último vídeo, e o Banco Central americano elevou a taxa de juros básica dos Estados Unidos em 0,75. Isso significa o quê? Que lá nos Estados Unidos a gente está tendo exatamente a política que nós tivemos aqui em 2021 de aumento de taxa de juros para conter a inflação. Se você não sabe, a inflação nos Estados Unidos está em 8,3%. É a maior inflação já vista por lá. E lá eles não têm a experiência que aqui nós brasileiros temos com inflação. Então, por isso eles demoraram bastante para poder começar esse crescimento dos juros por lá. E qual foi o resultado desse movimento na Bolsa? Se você investe em renda variável, certamente você já sabe, né? As decisões foram na quarta-feira e na quinta e na sexta-feira as bolsas despencaram. Até a nossa bolsa aqui do Ibovespa despencou, a bolsa americana também despencou bastante. Ela chegou a estar em 4 mil pontos no mês de agosto, hoje já está em menos de 3.900 pontos, que é o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas. E por que isso, né, vem acontecendo? Os investidores acabam tendo uma certa fuga da renda variável, porque com juros altos, isso atrapalha o crescimento das empresas. Atrapalhando o crescimento das empresas, elas geram menos lucro. Ela gerando menos lucro, ela dá menos dividendos para os acionistas. Então, para que você vai ser acionista de uma empresa que vai te dar menos lucro? Então, investidores mais especuladores e do curto prazo preferem sair nesse movimento para a renda fixa. Então, com isso, a gente tem uma precificação diferente dos ativos de acordo com a taxa de juros americana. Bacana? O que afetou aqui no Brasil foi também, de fato, esse movimento de política alta, de juros alto lá. E por quê? Se o juros está alto nos Estados Unidos, o Brasil não vai conseguir reduzir os seus juros da maneira como pretende, porque a gente tem que ter uma certa paridade, porque não faz sentido. Eu vou fazer uma analogia aqui para que você possa entender de forma fácil. Digamos que você vai emprestar o dinheiro para um investidor, para um país que sempre paga tudo certinho, que é um país que não tem problema fiscal, não tem problema governamental, não tem nenhum problema, tem um mercado financeiro super sólido. E esse país está te pagando 6%. Já você pode emprestar para outro país que tem um certo atrito governamental, tem uma certa exposição da política fiscal, hora ou outra tem algum problema com inflação, e esse país está te cobrando 1% a mais. Para você emprestar o dinheiro, ele vai te pagar 1% a mais do que o outro país, que é excelente. Isso, você vai preferir o quê? Emprestar para que tem mais risco, para ganhar 1% a mais, ou emprestar porque tem menos risco para ficar com 6%, está tudo bem. Exatamente isso que acontece com a paridade de juros, tá? Porque se lá nos Estados Unidos eles estão elevando os juros e possivelmente pode chegar em 4 ou 5%, não tem como aqui no Brasil a gente levar nossos juros para 7%, ainda que a inflação esteja controlada, beleza? Então isso vai acontecer, claro que não é um movimento de agora, é um movimento que a gente vai observar mais em 2023, então vocês que me assistem aqui vão saber disso quando for acontecer o momento exato. Eu vou passar bem em linha, assim, bem na unha, bem mastigado para vocês, como eu costumo fazer. Bacana? Outro ponto importante da semana passada, o nosso Brent, né, o barril de petróleo, que é negociado, referência para a Petrobras, está sendo negociado pela mínima nesse ano. Ele já chegou a bater em 120 dólares, hoje ele está em 85 dólares apenas. Então, possivelmente, a gente pode ter uma redução aí do nosso amado combustível para o nosso dia a dia. Bacana? Então, essas foram as informações que mais pegaram na semana passada, mais importantes, que movimentaram muitos mercados. A gente viu Petrobras caindo 6%, foi devido a um pouquinho também da queda do barril de petróleo. Já nessa semana, o que vai acontecer que pode impactar? A gente vai ter o resultado do IPCA 15, vai ter IGPM, a gente vai ter também um dado muito importante que é o PCE americano. Esse dado é levado muito em consideração na hora do Fed, que é o Banco Central Americano, elevar ou não a taxa de juros para os próximos meses. Então é importante que a gente se atente para esse dado. E um dos dados da nossa política aqui doméstica mais importante é a ata do Copom.
né? O Copom é quem eleva ou mantém a Selic, tá? Ou reduz também, que até difícil de acontecer, mas ele também reduz. A ata do Copom destrincha toda a ideia que eles estão pretendendo ter para os próximos passos. Nós ainda teremos mais 2 reuniões desse ano, então essa ata nos dá um entendimento de como serão as outras 2 próximas reuniões e últimas desse ano de 2022. Bacana? Então essas são as 3 informações que vão movimentar bastante o nosso mercado, combinado? E uma outra coisa que vai movimentar bastante o nosso mercado doméstico, a gente sabe que no dia em abril a gente vai ter eleição, e já está se aproximando, então nessa semana a gente tem o último debate de eleição, a gente vai ter muita notícia, muito noticiário corporativo, muitas narrativas. Isso impacta a Bolsa no curto prazo. Se vocês repararam na semana passada, o Lula, que está em primeiro nas campanhas, ele informou que vai voltar com o ProUni, vai voltar com o FIES. Resultado disso, a Educ, a Cogna, todas subiram mais de 10% no dia que ele falou isso. Então, as empresas ficam voláteis nesse período, faz parte, e a ideia é a gente aproveitar esse período, tá? Então, se você está investindo por um longo prazo, é uma baita oportunidade para você estar sempre de olho no mercado, para fazer boas compras, pontuais compras também. Bacana, pessoal. Esses 3 indicadores e as eleições são o noticiário, podemos dizer assim, mais importante dessa semana que a gente tem que acompanhar, porque eles vão traduzir para a gente, hoje, já nessa semana, o que se pretende realizar daqui nos próximos meses. Independente de presidente, independente de nada, porque o nosso Banco Central ele é autônomo, então ele tem supremacia em relação a decisões de taxa de juros ou qualquer outra coisa do tipo. Bacana, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado também nessa semana. Me conta aqui nos comentários se você gostou do último vídeo, se você está curtindo esse modelo de vídeos semanais. Me conta aqui que é muito importante o seu feedback para que eu possa estar sempre aqui trazendo notícias relevantes e fresquinhas e completamente mastigadas para vocês. Bacana, investidores? Então, vamos para cima e é só o começo.